Urgente, mudança obrigatória no Flamengo. Rivais entram em crise e diretoria recebe resposta. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 200 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo entra em campo contra o Internacional pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida esta que acontece aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Flamengo que defende a liderança da competição. Serão duas partidas em sequência no Beira-Rio. Primeira hoje pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30, e na quarta-feira o time entra em campo pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Dois compromissos importantes e por conta disso, o técnico Filipe Luís trouxe todos os jogadores que tinha à disposição. Ainda não está certo quem vai ser ou não relacionado para esta partida de hoje, mas para a viagem, todos, à exceção do Pulgar, que segue tratando após a cirurgia no pé direito, todos os demais jogadores foram relacionados, inclusive com o retorno de De La Cruz e Danilo, os dois que estavam fora já há bastante tempo, voltaram a ser relacionados, e também o Emerson Royal. Havia uma dúvida se ele viria ou não para a viagem agora, ou se viria só para o jogo de quarta-feira. Está junto com o elenco, foi relacionado para a viagem e ainda não se sabe se estará ou não à disposição do técnico Filipe Luís, mas vai treinar com a equipe durante a semana aqui em Porto Alegre, no CT do Grêmio, onde a equipe do Flamengo vai fazer todas as suas atividades na segunda, na terça-feira, focado no duelo de quarta. Então, todos os jogadores disponíveis. Vou passar para vocês rapidamente a lista dos jogadores que vieram, com alguns também atletas da base que reforçam o elenco. A lista ela é a seguinte: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo, Vinha e o Wallace Cian. Esses, portanto, todos os jogadores que vieram aqui para Porto Alegre. E aí, poucas horas antes da partida, o Filipe Luís vai definir quem vai ser ou não relacionado para este duelo do Brasileirão. A tendência é que o Filipe Luís mexa um pouco na equipe, pensando também no jogo de volta da Libertadores. Com isso, a provável escalação do Flamengo pode ter uma mudança quase que inusitada na zaga. Léo Ortiz e Léo Pereira vêm fazendo uma sequência enorme de jogos desde que aconteceu o Super Mundial de Clubes, desde que o Flamengo voltou do Super Mundial. Apenas o Léo Ortiz e o Rossi jogaram as 10 partidas que aconteceram de lá para cá. Então, pode ser que o Léo Ortiz seja preservado neste jogo de hoje. Para isso, o Cleiton seja utilizado. A provável escalação do Flamengo, então, tem Rossi no gol, Varela pela lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton, e Ayrton Lucas do lado esquerdo. No meio campo, Jorginho, Alan e Arrascaeta, e no ataque, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar a equipe do Inter. O Inter que também deve vir com uma equipe bem modificada daquela que o Flamengo enfrentou no Maracanã na quarta-feira passada. A tendência é que o Inter mexa bastante na estrutura do time para preservar os seus principais jogadores para o duelo de volta que acontece na quarta-feira. O Flamengo que tem um banco recheado de grandes jogadores, então o Filipe Luís consegue mexer na equipe sem perder muito do nível do elenco, né? Sem cair muito o nível do time que é colocado em campo. Então são muitas opções, muitos jogadores de alto nível, e essa dúvida na zaga aí, se vai ser a dupla Leléo, se o Cleiton vai ganhar minutos depois de 6 meses sem começar como titular. A dúvida, né, se vai ser relacionado ou não o De La Cruz, mas a chance é que ele vá para o jogo. São algumas das dúvidas que pairam para o técnico Filipe Luís resolver. O importante o Flamengo precisa somar os 3 pontos, porque precisa defender essa invencibilidade no Campeonato Brasileiro, precisa defender o topo da tabela, a liderança do campeonato, e a Libertadores, obviamente, que é muito importante, mas se manter líder do Campeonato Brasileiro também é prioridade para o Flamengo neste momento. Então, mesmo com essas dúvidas, o técnico Filipe Luís pretende colocar em campo um time suficiente para vencer e conquistar os 3 pontos jogando fora de casa. Mudando de assunto, agora eu vou falar sobre a situação de uma negociação, e a diretoria recebeu a resposta. Que negociação é essa? A negociação do Flamengo com o Santos pelo goleiro Gabriel Brazão. O Peixe recusou
os 7 milhões de euros oferecidos. Antes mesmo que o Flamengo pensasse em uma nova proposta, o Brazão ele avisou que está feliz no Santos, não pretende sair do Santos e inclusive deve renovar o seu contrato com a equipe da Baixada Santista. Então, o Flamengo ofereceu 7 milhões, foi recusado. O Flamengo até imaginava, pensava em fazer uma nova proposta, pode ser até que isso aconteça, mas já recebeu uma resposta do jogador de que ele quer permanecer no clube, ele quer ficar no Santos e quer renovar o seu contrato com o Peixe. Por isso agora o Flamengo ou vai tentar ainda assim uma nova proposta ou vai precisar ir para o mercado encontrar uma outra alternativa, já que o Matheus Cunha ele está fora dos planos do Flamengo, já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. O Flamengo então precisa reforçar no gol. Tinha o Gabriel Brazão como o principal foco neste momento e agora com essa resposta pode ser que o Flamengo mude o alvo e vá atrás de um outro goleiro. O salário do Gabriel Brazão no Flamengo seria maior entre todos os goleiros do país. Então era uma proposta muito positiva, mas não agradou a diretoria santista e também não agradou ao jogador sair do Santos para jogar no Flamengo neste momento. Agora, antes de eu falar sobre a crise nos rivais também, a mudança obrigatória que o Flamengo vai ter que fazer, vou falar com vocês rapidinho sobre o Mundial de Clubes da categoria Sub-20, Mundial que acontece no próximo dia 23 no Maracanã e o Flamengo conta com o apoio da torcida. Até esse momento, apenas o setor oeste inferior está esgotado no Maracanã. Os ingressos que têm até preços bem acessíveis, a partir de R$25 os ingressos para essa partida entre Flamengo e Barcelona. E claro, a garotada do Mengão, os crias do Mengão precisam do apoio da nação. É muito importante o Flamengo, que é o campeão, o atual campeão da competição, quer conquistar o bicampeonato do Intercontinental, do Mundial da categoria e, claro, com o apoio da nação, isso fica ainda mais possível. Então, importante, você que pode, você que consegue estar no Maracanã, faça esse movimento, compre o seu ingresso, vai para o Maracanã apoiar a garotada do Mengão em busca de mais um título mundial sub-20. E que história é essa de mudança obrigatória no Flamengo? Não só no Flamengo, no futebol no geral. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira um projeto de lei que torna obrigatória a votação não presencial nas eleições de organizações esportivas. De autoria do deputado Bandeira de Mello, inclusive ex-presidente do Flamengo, a proposta altera a lei anterior à Lei Geral do Esporte. Segundo o relator, o deputado Lafayette de Andrade, a medida fortalece a autonomia das entidades esportivas. O relatório foi apresentado pelo deputado Vinícius Carvalho. O deputado Duarte Júnior destacou que a mudança permitirá que torcedores de outros estados votem nos presidentes dos seus clubes. Então, um movimento que faz acontecer, então, uma mudança obrigatória no Flamengo, projeto de lei aprovado, e então essa mudança vai acontecer e torcedores de outros estados poderão votar remotamente nas eleições, inclusive o Flamengo, né, que tem tantos sócios que não podem estar no Rio de Janeiro, que moram em outros lugares, espalhados pelo Brasil inteiro, que não conseguiam votar muitas vezes porque não poderia estar naquele dia, naquela situação, no Rio de Janeiro, para ir à Gávea votar no presidente. E agora vai ser obrigatório que essas pessoas consigam votar de forma remota. Para finalizar, vou falar sobre o que o Flamengo instaurou uma crise nos rivais, uma crise no Palmeiras, uma crise no Fluminense com essa questão do patrocínio master. O Flamengo é o único clube do mundo que até o patrocínio master tem notícia, tem especulação, enfim, causa essa expectativa toda. É só no Flamengo que isso acontece. O Flamengo que inclusive vai anunciar amanhã, segunda-feira, o novo patrocínio master, o acordo feito com a empresa que vai estampar essa parte principal do uniforme, e na terça-feira já foi convocada uma reunião do Conselho Deliberativo para aprovar o novo patrocínio master. Mas patrocínio que está dando o que falar. Por quê? O Flamengo gerou uma crise sem precedentes no Fluminense e também
no Palmeiras. O Palmeiras já está desesperado e ameaçando a Sportingbet se fechar com o Flamengo. O Fluminense também, a mesma coisa está acontecendo dentro do Fluminense, ameaçando a Superbet, fazendo uma pressão na Superbet se fechar com o Flamengo. O clima, né, nas Laranjeiras esquentou, porque a notícia em que a Superbet teria colocado 200 milhões de reais anuais na mesa do Flamengo para patrocinar, soou mal lá internamente, já que a Superbet é a patrocinadora master do Fluminense. Isso gerou ali um desconforto. O Fluminense entende que há uma discrepância entre o valor que é pago à equipe tricolor e ao que está sendo proposto para a equipe do Flamengo, entre conselheiros e dirigentes influentes. O recado já circula. Se for realmente acertado, se realmente acertar esse contrato com o Flamengo, a pressão é para que o Mário Bittencourt rompa imediatamente com a Superbet numa postura firme. A mesma coisa está acontecendo, inclusive a mídia paulista falando bastante. Se o Flamengo fechar com a Sportingbet, que é a patrocinadora master do Palmeiras, a pressão vai ser grande, porque é um valor muito maior do que o Palmeiras recebe com este patrocínio. Então, a crise instaurada do Flamengo, tudo gera toma uma proporção muito maior, e agora é aguardar para ver qual vai ser a patrocinadora master do Flamengo. Se vai ser a Superbet, a Sportingbet, tem outras também, a Betano, tem vários nomes que o Flamengo divulgou que estavam ali interessados. As informações, elas divergem um pouco. O Vene Casagrande, o Coluna do Fla, deram que o acordo está selado com a Superbet. O Mauro César falou que é com a Sportingbet. Tem jornalista dizendo que é com a Betano. Enfim, ninguém conseguiu chegar a um consenso de quem será o novo patrocinador master. Amanhã será noticiado oficialmente e na terça-feira a aprovação, mas já com a crise instaurada em dois rivais importantes aí do Flamengo. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Hoje a gente vai estar lá no Beira-Rio para fazer uma mega cobertura, transmissão da partida entre Internacional e Flamengo. A partir das 4h30 da tarde a gente já está ao vivo com o melhor pré-jogo e também a transmissão de altíssimo nível Pique Rádio desse jogo da 20ª rodada do Brasileirão. Por isso é muito importante você curtir esse vídeo, porque você dá um recado para o YouTube de que o conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Também te peço para você compartilhar com seus amigos e se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol internacional e principalmente no Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.